Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluias. Vamos meditar numa palavra aqui, começando por João, livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, do primeiro versículo em diante. Aleluia, Senhor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Amém, irmãos? Estava meditando nessa palavra e comecei, fiz um link lá com Mateus, com a mesma pregação de João Batista, não é? Porque aqui está falando de João Batista, né? Que João Batista veio primeiro, veio na frente, anunciando aquele que havia de vir, que seria a luz do mundo, a luz dos homens. E lá em Mateus, não é? Esse mesmo João Batista que está também anunciando aquilo que havia de vir, mas lá com uma outra ótica, ele diz assim, que ele estava preparando o caminho, que ele estava anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Então a pregação dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Mas que interessante, porque uma hora João está dizendo que está pregando o reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Eu estou vindo aqui para anunciar que está vindo aí atrás de mim o reino de Deus. E aqui em João, na visão de João Batista, né? João, apóstolo João, falando de João Batista, ele diz que João Batista, ele vem para anunciar a luz do mundo. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus está vindo, que é preciso se arrepender para receber o reino de Deus, ele está falando, né, desse reino, ele está falando desse Jesus, porque ele é o filho do seu amor, né, para receber o reino do filho do seu amor. Então essas duas coisas, tanto o reino de Deus como Jesus, como a luz do mundo, são a mesma coisa. Amém, irmãos? Quando Deus está dizendo, quando João Batista está dizendo, olha, vocês precisam receber o reino de Deus, é mais do que apenas um sistema de governo, mas receber o reino de Deus é receber o próprio Filho, é receber a luz de Deus, né? Porque ele diz, ele é a luz do mundo.
é receber a identidade de filho de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então eu comecei a meditar um pouco nisso, e isso foi caminhando, não é? Para a gente entender um pouco sobre esse reino e o que esse reino vem trazer, e qual deve ser o nosso procedimento, como nós devemos nos portar. É muito lindo o que diz em Colossenses 1,13, não precisa abrir, mas diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Amém? Então, Deus, através de Jesus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Jesus veio para romper com o império das trevas. Jesus veio para para que o reino dele se estabelecesse, ele precisava antes romper, né, quebrar os grilhões do império das trevas, do reino das trevas, não é? E esse reino, ele chama do reino do Filho do seu amor. Receber o reino de Deus é receber o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Irmãos, eu não quero entrar muito nesse detalhe, nesse mérito aqui, mas eu creio que também o reino do Filho do seu amor também diz respeito a nós, porque Deus amou o mundo, e esse amor chegou ao ponto de querer gerar filhos, não é? Através desse amor ele também gerou não só Jesus, mas também cada um de nós passou a ser filho do seu amor. Amém? Porque nós somos gerados pelo fruto desse amor, porque Deus amou o mundo, isso nós nos tornamos filhos, então somos filhos do amor de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Talvez o tema possa ser vivendo como filho da luz, mas talvez a gente vai chegar a uma conclusão que é preciso se esforçar para viver como filho da luz nesse mundo. Amém, irmãos? Amém? É preciso entender que nós temos que vencer um reino de trevas, o império das trevas, que está estabelecido nesse mundo, não é? E que nós precisamos entender e combater. Amém? Aleluias. Então aqui o apóstolo João está falando desse Jesus, desse reino, não é? Dessa luz que viria, essa luz que resplandece nas trevas, essa luz que as trevas não prevalecem sobre ela, que ele mesmo veio para testificar dela, né? João Batista, dizendo: essa luz é a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Amém? Jesus é a luz que ilumina todo homem. Amém, irmãos? Nós precisamos ser iluminados por essa luz. Nós precisamos ser iluminados por essa luz, né? Pelo reino de Deus. E aí depois ele vai dizer: todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então esse processo de receber o reino de Deus, também a gente pode dizer que tem a ver com nascer de novo, né? Porque é nessa hora que esse processo acontece, quando a gente recebe, não é? O reino de Deus, quando a gente recebe Jesus como essa luz que ilumina tudo, não é? Nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E é nesse processo que nós nascemos de novo. Amém? Amém, irmãos? Então, irmãos, é preciso entender, né, que a gente
estava nas trevas, que esse mundo está nas trevas, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. E Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, se você puder abrir. Efésios, mas acho que eu marquei errado. Oi? Entenebrecidos no entendimento. Eu não marquei o versículo aqui, é outra coisa, irmãos, mas vamos ler aqui Efésios 5:8, que está para baixo aqui, eu também marquei Efésios 5:8. Depois, se alguém puder achar para mim, que é entenebrecidos aí no entendimento, separados da vida de Deus. Bom, irmãos, fica em Efésios 5:8, mas eu vou falar aqui o que diz esse versículo, 4:18, onde Paulo vai dizer assim, olha, vamos ler o 17. Portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Paulo está dizendo que, irmãos, se a gente andar segundo a vaidade dos nossos pensamentos, se a gente andar segundo a nossa alma, segundo a nossa carne, nós vamos caminhar para essas trevas, amém? Quando a gente, irmãos, não busca esse reino, o reino das trevas já está estabelecido na nossa vida, amém? Eu quero construir uma base aqui para a gente entender que o reino de Deus, é preciso esforço para entrar no reino de Deus, é preciso um esforço para romper com o império das trevas. Porque Paulo está dizendo assim, se você andar como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, conforme o mundo, conforme o sistema desse mundo, você vai ficar em trevas, o seu entendimento vai estar em trevas, você vai estar separado da vida de Deus, pela ignorância e pela dureza de coração. Amém, irmãos? Amém? Então veja, isso fala do reino de Deus, separado da vida de Deus. Que é a vida de Deus? É o reino de Deus. Então, irmãos, se a gente caminha na vaidade dos nossos pensamentos, se a gente que está governando a nossa vida, nós vamos caminhar para isso, amém? Para as trevas espirituais, nosso entendimento vai estar obscurecido, a gente não vai entender direito as coisas de Deus, não vamos entender os caminhos de Deus. Então o reino de Deus não se estabelece numa situação assim, o reino de Deus não se estabelece num coração assim, amém, irmão? Se eu quero fazer do meu jeito, a minha vontade, a vontade da minha carne, como o reino de Deus vai se estabelecer na minha vida? É isso que Paulo está dizendo. E se a gente como cristão for se inclinando novamente para as coisas desse mundo, se a gente como cristão for tomando o rumo desse mundo, do sistema desse mundo, irmãos, certamente que a gente vai perdendo essa luz, amém? Amém, irmãos?
a gente vai perdendo a luz de Deus e a gente vai ficando em trevas, a gente já não entende mais, já não discerne mais os caminhos de Deus. E a gente fica então separado da vida de Deus. Entenda o que eu quero dizer, onde eu quero chegar nessa noite. Amém? João Batista veio pregando, olha, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, é chegada a vida de Deus. Vocês estão vivendo o mundo das trevas, vocês estão em trevas, vocês não têm uma vida abundante, mas está chegando atrás de mim, está chegando o reino dos céus, que vai trazer a vida de Deus, que vai trazer a luz para iluminar o seu entendimento, exatamente para dissipar isso aqui, ó, essas trevas na mente das pessoas. Amém, irmãos? O sistema leva o homem para as trevas. A palavra diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Está entendendo isso? Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual. Sabe, irmãos, alguns têm uma linha aí de pensamento que diz: eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu não preciso fazer nada para que o reino de Deus se estabeleça na minha vida, porque eu já aceitei Jesus, então já estou salvo. Sabe, eu não preciso fazer mais nada, Jesus já fez tudo, Jesus morreu na cruz por mim. Irmãos, isso é uma meia verdade. É verdade que Jesus já pagou o preço, mas eu preciso ir até essa cruz, eu preciso ir de encontro a esse reino, eu preciso, não é? É preciso um passo, preciso um esforço. Amém? João Batista diz: arrependei-vos. Então, no mínimo eu preciso me arrepender, no mínimo eu preciso mudar os meus pensamentos, os meus caminhos, para que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. Amém? Então nós estamos numa batalha espiritual, num combate espiritual, não é? Onde Satanás quer cegar o entendimento nosso, onde ele quer ofuscar a luz do Evangelho, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Essa luz que João estava dizendo, olha, tá vindo aí a luz do mundo. Amém? Essa é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ela está vindo, eu estou anunciando ela. Ela vai dar entendimento para vocês, ela vai dissipar as trevas desse mundo. Mas é preciso que vocês recebam ela. Amém, irmãos? Amém? Assim como o reino de Deus e a luz do mundo tem a ver com arrependimento, com quebrantamento, com obediência, não é? As trevas têm a ver com ignorância e dureza de coração. Amém, irmãos? Ignorância, estarmos distante da verdade. A palavra diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, não é? Esse povo é consumido, é destruído por falta de entendimento. É isso que Satanás quer, que a gente não tenha entendimento, que a gente viva na ignorância daquilo que Deus fez por nós, daquilo que o reino de Deus é chegado, que nós podemos ter acesso a esse reino. Amém, irmãos? Ele quer nos separar da vida de Deus. Amém? Então entenda, não é? Que o reino de Deus veio, mas para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida é preciso quebrar aquilo que está reinando, não é? As trevas que reinam nesse mundo. Amém? A palavra diz: um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. E foi assim que o Evangelho se revelou para nós, foi assim que o reino de Deus se revelou para nós. Um dia o nosso entendimento foi transformado. Amém? Um dia o nosso entendimento foi transformado. Amém, irmãos? Um dia o nosso coração se quebrantou, então aí os nossos olhos se abriram para a luz do Evangelho. Porque enquanto tem dureza no coração, a gente não enxerga.
Receber o reino dos céus tem a ver com quebrantamento de coração. Amém, irmãos? A gente começa a enxergar o Evangelho, a luz do Evangelho, quando o nosso coração começa a se quebrantar diante de Deus. Veja que quando o homem está, não é, na sua vaidade, o seu coração está endurecido, o seu entendimento fica ofuscado, fica entenebrecido, fica em trevas, porque o Evangelho não se revela na soberba do homem, na dureza do homem. O Evangelho se revela no quebrantamento do coração do homem. Amém? É nessa hora que o reino do céu se revela para nós. Agora vamos para Efésios 5:8. Onde Paulo vai dizer: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Amém? Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. Sabe, irmãos, não está dizendo assim, olha, vocês outrora eram trevas e agora vocês são luz e pronto. Vocês não precisam fazer mais nada, agora vocês já são filhos da luz. Não, a palavra está dizendo, ó, vocês eram trevas, agora vocês são luz. Andai, pois, como filhos da luz. Amém, irmãos? Eu recebi essa herança, eu recebi essa promessa, eu recebi esse reino, mas agora eu preciso andar como Ele. Eu preciso andar como alguém que recebeu a luz. Amém? Então está entendendo que a gente precisa fazer a nossa parte? Que é preciso um esforço para isso? Ah não, eu recebi o reino dos céus, agora eu já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso me esforçar para nada. Eu não preciso andar como filho da luz. Eu já sou como filho da luz, eu não preciso provar nada para ninguém. E aqui ele diz, andai como filho da luz, e depois no 9 ele vai dizer que o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Amém, irmãos? Que a luz tem um fruto, que a luz produz um fruto, e se a gente andar como filho da luz, a gente vai necessariamente produzir esse fruto, como filho de Deus. Amém? Esse é o fruto que a luz produz. Se alguém está na luz verdadeiramente, ele produz esse fruto. Ele vai caminhar para isso. Amém, irmãos? Se você realmente se dispor a andar como filho da luz, você vai produzir esse fruto na tua vida. Você vai produzir esse fruto que é do amor, a bondade, a justiça e a verdade. Amém? Amém? E é interessante que é bem isso que Jesus fala, né, sobre o reino dos céus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e gozo no Espírito. Esse é o fruto do reino dos céus. São essas coisas que estabelecem o reino, que o reino de Deus é formado. É dessas coisas: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E quem recebe isso, produz esse fruto. Quem recebeu o reino de Deus e quer andar como filho de Deus, como filho da luz, vai produzir esse fruto dessa luz, que é Jesus. Amém, irmãos? Então, note que a gente precisa de um esforço, que isso não é natural. Amém, irmãos? Não é natural. Se a gente se trancar em casa, se a gente quiser viver isolado, falar, agora eu já estou salvo, eu já sou santo, e vou ficar dentro de casa, vou me fechar, vou me isolar, não preciso falar com ninguém, não preciso provar nada para ninguém.
Você acha que a luz de Deus vai permanecer sobre a tua vida? Você acha que você vai estar produzindo luz? Você acha que isso é andar como filho da luz? Amém, irmãos? Entende isso? Que para as trevas prevalecerem na nossa vida, se estabelecer na nossa vida, é só você não fazer nada. Você não precisa fazer nada para as trevas prevalecerem na tua vida, o reino das trevas se estabelecer na tua vida. É só não fazer nada. Aliás, o primeiro mandamento do satanismo é: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Olha que esse é o reino das trevas, esse é o primeiro mandamento do satanismo. Faça o que você quiser. Tá bom? A porta é larga. A porta aqui desse reino é bem ampla. Entra quem quiser. Se você quer ser feliz, entra aqui. Mas se você quer fazer alguém feliz, não é aqui não. Se você quer ser feliz, então você faz o que você quiser. Esse é o reino das trevas. Faz o que você quiser. Então, irmão, não precisa fazer nada para você estar afastado da vida de Deus. Mas se você quer a vida de Deus, se você quer o reino de Deus na tua vida, é preciso esforço, é preciso estar determinado, é preciso dizer: eu quero andar como filho da luz. Amém? Não basta, não basta a gente dizer: não, mas eu já sou da igreja, já sou filho de Deus, eu vou na igreja, eu sou membro da igreja, eu já sou diácono, então eu já sou filho de Deus, já sou filho da luz. Sabe, irmão, sabe o que Jesus disse para os fariseus? Que diziam: olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. E também, querendo dizer assim, nós também somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus. Porque dizer que era filho de Abraão era meio que dizer assim, né? Eu sou filho de Deus já, sou filhinho do papai, já sou filhinho do papai. Presta atenção, porque alguém pode dizer a mesma coisa: eu já sou cristão, já vou na igreja, eu tenho Bíblia, já sei todo o evangelho, conheço a palavra. Sabe o que Jesus falou para esses fariseus, que estavam ali com maldade, cheios de malícia, que eram religiosos? Ele disse: olha, vocês têm por pai o diabo e querem agradar o desejo dele. Como vocês podem dizer que Deus é o pai de vocês, se vocês fazem as obras do diabo? Amém? Vocês fazem as obras do diabo e querem dizer que Deus é o pai de vocês? E a gente vai ligando, né? Aquilo que Jesus fala, porque ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta você dizer: eu sou filho de Deus. Não, irmãos, as suas obras é que vão dizer de quem você é filho. Jesus foi bem franco, viu, irmãos? Desculpa a franqueza da palavra, tá? Estou pedindo desculpa aqui pela palavra, mas é o que Deus diz. O fruto de vocês mostram quem é o pai de vocês, porque quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Quem realmente é de Deus ouve e pratica as palavras de Deus. É isso que define se nós somos de Deus. O fato de vocês não aceitarem a palavra de Deus mostra que são filhos do diabo. Amém, irmãos? Eu creio que no caso nosso aqui, irmãos, ninguém é filho do diabo. Alguém pode estar filho do diabo, mas não é. É igual, né? Tem outras situações assim também, né? Que às vezes a gente também está nessa condição.
Mas às vezes a gente está desse jeito, porque as nossas obras, o nosso fruto não é fruto da luz. Às vezes o fruto que a gente está produzindo são frutos de trevas. Falta de perdão, maldade, malícia, não é? A gente não querer comunhão, a gente não se interessar pela palavra. Eu não estou afim, não estou, quero saber de igreja, não quero ir culto, não me fala em culto, não quero a palavra, irmãos. Eu quero, eu quero dar um tempo com esse negócio, eu já cansei de igreja, eu já cansei de comunhão, estou meio chateado com umas pessoas. E aí a gente quer se afastar da luz, irmãos, que é isso que a palavra está dizendo aqui hoje. Porque João 3:20, Jesus vai dizer assim: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Não quer a luz, não quer as coisas de Deus, não quer a palavra de Deus. Mas se você está aqui hoje, glória a Deus por isso, que você está fazendo um esforço, que a sua carne estava lutando. Não estou afim, hoje preferia assistir o Fantástico, preferia assistir outra coisa, fazer alguma outra coisa. Mas se você está aqui lutando, você está se esforçando para que o reino de Deus venha sobre a tua vida, se esforçando para que o reino de Deus se estabeleça na tua vida. Porque se você entregar para as, não é? Como Paulo disse lá dos Colossenses, não é? Andando conforme a vontade da sua carne, então você vai entrar, realmente as trevas vão tomar conta da sua vida, não é? Então aquele que pratica o mal odeia a luz, irmãos. Então como é que alguém pode dizer assim: eu sou filho de Deus? Se você tem prazer em praticar o mal, se você está fazendo o mal, você quer dizer que você é filho de Deus? Jesus diz: quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém? Se queremos realmente estar em Cristo, se queremos realmente que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, irmãos, nós temos que andar na luz. Amém? E não somente andar, né? Mas quem anda na luz já está praticando, né? Já está produzindo um fruto, que é o fruto da luz. Quem anda na luz produz fruto da luz. Amém? Então, é assim que o reino de Deus vem na nossa vida, irmãos. É assim que o reino de Deus se estabelece na nossa vida. Amém? A palavra diz: se estamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Quando a gente está na luz, irmãos, a gente produz fruto da luz. Porque o natural nosso é, às vezes, de repente, ficar meio isolado. Não estou querendo comunhão. Eu estou meio chateado com aquela pessoa. Mas qual que é? Como que um filho da luz age? Ele anda na luz. Se eu estou com um problema com meu irmão, eu vou me acertar com ele. Eu vou limpar meu coração. Eu vou andar na luz, porque eu não quero perder a comunhão com Deus. Porque eu não quero que as trevas tenham lugar na minha vida. Amém, irmãos? Então é disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Não adianta título de filho de Deus, a gente precisa realmente andar como filho de Deus. Amém? Não adianta título de filho de Deus, a gente precisa andar como filho da luz, para ser filho de Deus. Jesus é a luz do mundo, Deus é o Pai das luzes. Quem é filho de Deus, anda na luz. Quem é filho de Deus, é filho da luz. Amém, irmãos? E nada mais natural de quem já está na luz, produzir fruto da luz. Mas quando a gente está nas trevas, irmãos, é impossível a gente produzir alguma coisa da luz. Produzir algum fruto, não é? Bondade, justiça, verdade, como?
isso vai sair de nós se a gente está em trevas. Amém? Amém, irmãos? Então nessa noite, eu creio que Deus quer trazer essa compreensão para nós. Amém? Porque às vezes a gente fica falando assim, mas sei lá, tô meio estranho, tá meio esquisito as coisas, não tô entendendo as coisas de Deus. Sabe, parece que Deus está ficando tão distante da minha vida. Irmãos, aqui está a revelação. Se a gente quer a comunhão, se a gente quer o reino de Deus, a gente tem que andar na luz. Amém? Amém, irmãos? Quando a gente está nas trevas, o Evangelho não resplandece para a gente. A luz do Evangelho fica ofuscada para a gente. Amém? Amém, irmãos? Mas quando a gente está na luz, a gente entende exatamente quem nós somos. Amém? Por isso que nós precisamos do reino dos céus, que o reino dos céus venha, se estabeleça na nossa vida. E como eu disse, o reino dos céus não é só um sistema de governo, não. Ele vem para nos dar identidade. O reino de Deus, quando ele vem na nossa vida, a gente passa realmente a ser filho de Deus. Você realmente vai entender que você é filho de Deus. Está ouvindo? Você precisa dizer: venha o teu reino, Senhor, porque eu quero realmente ser filho, teu filho, porque eu quero realmente a minha verdadeira identidade. Amém, irmãos? Amém? Quando o reino de Deus vem na nossa vida, toda a confusão, todo o problema de identidade nosso cai por terra. Amém? O reino de Deus não vem só para fazer você um bom servo, uma pessoa obediente, temente a Deus, não. Ele vem para fazer de você realmente um filho. Mas Deus ele vem e te coloca a identidade. Por isso que a palavra diz que Ele deu para nós o Espírito Santo, porque Ele é realmente aquilo que dá identidade para a gente, que revela a nossa identidade. E aí você passa a andar como filho da luz. Amém, irmãos? Ninguém vai conseguir andar como filho da luz apenas porque conhece a palavra, não. É preciso revelação de Deus isso. Aqui a palavra não diz assim: olha, vocês vão conhecer o Evangelho e aí vocês vão conseguir andar como filho de Deus, como filho da luz. Não. Quando o Evangelho vem o poder de Deus, que vai te transformar em filho de Deus. Isso fala de revelação. Isso fala do poder de Deus para nos transformar, para nos fazer filho dele. Amém? Para quebrar todo o mal, toda a condenação que estava sobre a nossa vida, todo o pecado que estava reinando, dominando sobre a nossa vida. Quando o reino de Deus vem, ele quebra o império das trevas, ele quebra a acusação na nossa vida, irmãos. Ele quebra a opressão, ele quebra a mentira do diabo que diz: você não é filho de Deus coisa nenhuma. É disso que eu estou falando. É isso que o Evangelho, que o reino de Deus vem trazer na nossa vida. Ele vem nos devolver a nossa verdadeira identidade. Você estava andando como filho do diabo e você estava aceitando esse título. Eu não acho que eu não sou de Deus coisa nenhuma. Acho que Deus não está nem aí comigo. Mas quando vem o reino de Deus, quando a luz do Evangelho novamente brilha diante dos nossos olhos, irmãos, ela revela isso para nós. E aí cai por terra toda a mentira do diabo. Que nessa noite possa cair por terra toda a mentira do diabo na tua vida. Que Deus possa devolver a sua verdadeira identidade nessa noite. Você saber exatamente quem você é. Eu sou filho de Deus e vou andar como um filho de Deus realmente.
Eu sou filho da luz. Jesus é a luz do mundo e eu sou filho da luz. Eu sou gerado dessa luz, por isso que eu sou filho da luz. Porque ela dissipou as minhas trevas. Agora eu sou filho da luz. E eu uso as armas da luz. Que em outra passagem diz, né, que as armas da luz, quais são as armas da luz? Amém, irmãos? Então, fala do fruto da luz e fala das armas da luz. Quem está na luz tem armas espirituais. Você sabe usar, manejar bem a palavra da verdade. Amém? Ela vai ser poderosa na tua vida. É disso que Deus está falando nessa noite, irmãos. Que Deus quer quebrar o império das trevas. Que se você andar dissolutamente, se você andar do jeito que você quer, conforme a sua carne, hoje eu vou, hoje eu não vou, fazendo a sua vontade, você vai perder contato com o reino de Deus. Isso vai te separar da vida de Deus. Amém? E quando isso acontece na nossa vida, a gente fica totalmente perdido, irmãos. Nós não sabemos mais quem nós somos. O que dá identidade para a gente todo dia e destino é desfrutar dessa vida de Deus. É andar no Espírito. Aí eu sei exatamente quem eu sou, de quem eu sou. Amém? A que reino eu pertenço? Mas, irmãos, quando a gente começa assim, sabe, quando o reino de Deus já não é mais prioridade na nossa vida, nós já estamos em trevas. Amém? Quando buscar as coisas de Deus já não são prioridade na nossa vida, a gente já está em trevas, irmãos. Não precisa alguma coisa ruim acontecer na nossa vida para a gente saber disso. Não precisa vir um profeta para dizer isso para você. Não precisa Deus revelar isso. Até o seu gato, o seu cachorro vão perceber isso. Que o reino de Deus já não está sobre a tua vida. Seu cachorro já te olha meio estranho. O gato também já não está te reconhecendo. Só você que está achando que ainda você eu sou de Deus. Deus me abençoa. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Mas não sabe que és pobre, cego e nu. Que a glória de Deus já saiu da tua vida faz tempo. Que você está separado da vida de Deus, meu irmão. Porque você escolheu andar em trevas. Só quem escolhe andar na luz é que desfruta da vida de Deus, do Zoe, a vida de Deus. Isso traz revelação, isso traz discernimento, isso traz identidade. É como Jesus, entende? Ele sabia bem quem ele era. Até o diabo quis, lembra disso, irmãos? Você já deve ter ouvido isso alguma vez. O diabo sempre está querendo confrontar nossa identidade. Até para Jesus ele fez isso. Se tu és o Filho de Deus, se você realmente é o Filho de Deus, Jesus não tinha problema com isso. Então tá, eu vou fazer, sabe, porque eu estou meio balançado, eu passei 40 dias sem comer, então eu estou balançando aqui, eu não tenho certeza, eu perdi um pouco da conexão com o Pai, eu não sei mais se eu sou realmente o Filho de Deus. Não, Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, porque ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, em peixe. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Ele sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele. E quando a gente está nessa comunhão, quando a vida de Deus está em nós, a gente não tem medo, não tem dúvida de quem nós somos. E se o diabo quiser te confrontar, ele vai saber, ele vai bater num lugar forte, porque ele vai bater no poder de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Então é disso que eu estou falando nessa noite.
E lembra que nós lemos que as trevas não prevalecem contra a luz? Não importa o tamanho das suas trevas. Quando você dá um passo na direção da luz, irmãos, essas trevas, por mais densas que elas sejam, por mais que seja, sabe, por mais que Satanás criou uma estrutura forte, por mais que principados possam ter se estabelecido na tua vida, quando você vai na direção da luz, meu irmão, essas estruturas elas caem, esse principado cai, esse pecado, ainda que ele seja vermelho como o carmesim, irmãos, ele vai se tornar branco como a lã, como a neve, diz a palavra de Deus. Basta você realmente se arrepender. Arrependei-vos. Essa era a pregação de João Batista. Se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos. É chegado o reino dos céus. Não tem poder maior do que esse para quebrar o poder das trevas. Quebrantamento, arrependimento. Amém, irmãos? Então saia daqui nessa noite com esse reino estabelecido na tua vida. Amém? Que a vida de Deus possa, seu coração possa voltar a bater novamente com a vida de Deus. Chega de trevas, irmãos. Se você estava naquela condição, entenebrecido no seu entendimento, você entrou aqui confuso, sem saber exatamente o que você vai fazer da sua vida. Eu quero dizer para você que hoje Deus está nesse lugar, que o poder de Deus está nesse lugar, que o reino de Deus está aqui nesse lugar para quebrar isso na tua vida, porque isso é estar entenebrecido no entendimento, irmãos. E tem hora que bate, talvez não tenha um só dia na nossa vida que não venha essa dúvida, as trevas venham bater na nossa vida e venham querer roubar isso de nós, roubar a nossa paz, a nossa identidade, roubar o que Deus tem para a nossa vida. Por isso que o reino de Deus está lá em algum lugar, não sei onde está o endereço, mas diz que o reino dos céus é tomado por esforço, é por força, a gente precisa se esforçar todo dia. E alguém diz, olha, não precisa fazer nada, uma vez salvo, salvo. Só se você morrer, irmão, já então aceita Jesus e já morre. Quem sabe assim você vai ser salvo. Porque se você continuar vivendo na carne, como o reino de Deus vai estabelecer na tua vida? Talvez, irmão, talvez um dia lá a gente vai tirar essa dúvida. Mas é melhor que você antes se esforce para permanecer no reino dos céus. Amém? É melhor que você se esforce para você manter o reino dos céus, para que você realmente ande na luz. As trevas vão tentar te puxar, te atrair, mas decida andar na luz. O pecado vai dizer, não, pelo amor de Deus, e a sua reputação. Como é que você vai falar isso? Como é que você vai confessar esse pecado? Mas quem quer andar na luz vai dizer assim, não, eu vou pagar o preço, eu vou falar a verdade. Porque é assim que o reino de Deus se estabelece, irmãos. É assim que a gente quebra o poder, o império das trevas, é a verdade. Andar na luz, irmãos, é andar na verdade. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não encobre o pecado, irmãos, porque aí você está dando a procuração para o diabo na tua vida. O pecado vai reinar, e com ele a morte, diz a palavra. Mas quando vem o reino de Deus, reina a luz, reina a vida, e não a morte. Amém? Pecado tem a ver com morte, irmãos, e andar na luz tem a ver com vida, tem a ver com vida abundante, tem a ver com vida de Deus. E pecado tem a ver com o inferno na nossa vida. Perturbação, opressão, tristeza, amargura, frustração. E esse é o preço que a gente paga quando a gente escolhe as trevas, irmãos. Mas hoje Deus está dizendo para você se humilhar, se arrepender, para que venha o reino de Deus novamente, para que venha
a vida de Deus? Você quer viver separado de Deus? Porque não adianta estar na igreja, irmãos, mas estar separado de Deus. Qual é a vantagem? Você está pior do que quem está no mundo, não é? Porque você está na igreja e está nas trevas. Não, irmãos, isso é a pior situação, não é verdade? É como morrer de sede na beira de uma fonte de água, não é verdade? Então, não seja alguém que é religioso, mas que está separado da vida de Deus. Fala, não, parei, não quero mais essa vida não. Eu quero andar como filho da luz. Eu quero andar como filho de Deus verdadeiramente. Não como alguém, um título de religioso. Ah, eu sou religioso. Não, eu quero andar como filho de Deus mesmo. Como filho da luz. Então agora meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é com a justiça. Amém? Meu compromisso é com a benignidade, com a bondade de Deus. Vou deixar o mal, vou mais pegar o bem. Isso que é viver, isso que realmente é querer atrair o reino de Deus, o reino dos céus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra nessa noite, meu irmão. Amém? Recebe essa palavra na tua vida nessa noite. Não importa onde você esteja agora, nesse momento, espiritualmente, creia no poder de Deus. Amém? Creia no poder de Deus. O Evangelho não é somente mandamentos, doutrinas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para purificar, para perdoar os nossos pecados. Então recebe esse reino na tua vida hoje. Amém? Se reconcilia com Deus nessa noite. Que volte a vida dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.